Olá, estamos começando mais um episódio inédito de Missão Verbo Podcast. Que bom que nós estamos juntos. Eu sou o Padre Cirlei Oliveira e que prazer estar com você nesse episódio e saber que você nos acompanha aí, que você vem nos acompanhando nesses episódios, vem participando com a gente e também vem orando, porque nós precisamos também da sua oração, tá bom? E você sabe, você se não se inscreveu ainda no nosso canal Missão Verbo no YouTube, você vai lá, faz a sua inscrição e você ativa um sininho que tem lá. Tem um sininho, você ativa para que quando surgir um novo episódio, o YouTube te avisa aí para você não perder, tá bom? E você pode ser um semeador do verbo com a gente nesse episódio. Como que você faz? Você pega o link desse episódio e você coloca aí nos grupos do WhatsApp que você tem. Ou pelo menos você escolhe aí 5 pessoas e coloca esse link aí para que cada vez mais pessoas conheçam a Missão Verbo, conheçam as pessoas que nós trazemos aqui para a entrevista e também nos acompanhem, né? Então você pode evangelizar com a gente e nós precisamos realmente da sua força e da sua ajuda, tá bom? Quero começar a mandar um grande abraço a 2 amigos que estiveram aqui, um deles já esteve no ar aí com um episódio, que é o Níver e o Eric, que são lá da Arquidiocese de Sorocaba e que mandam muito bem um podcast deles lá, que é o Só Pela Misericórdia. Então, se você quer também aproveitar de um outro podcast, de muitos que nós podemos aproveitar, e tem muitos bons, né? Missão Verbo é bom também, muito bom. Então você pode também, Só Pela Misericórdia, tá bom? Então um grande abraço ao Níver, um grande abraço ao Eric, que Deus os abençoe e que continue aí toda essa evangelização e também por todo o projeto que eles têm lá de evangelização, tá bom? E também, falando de podcast, eu nunca deixo de esquecer dos garotos e garotas lá de Angatuba, que tem um podcast que está acontecendo, que chama-se Ou Santos ou Nada. Então, se você quer um outro podcast aí para uma galera jovem, se você está cansado do velhinho aqui de 54 anos, acabei de completar 54 anos, e aí pode orar para mim, viu? Seu presente de aniversário. Se você quiser ouvir uma galera jovem, com uma linguagem jovem, então você pode também ouvir o Santos do Nada, mas não deixe de participar aqui conosco, senão eu vou ficar muito triste com você. Tá bom? Então dá pra gente se dividir por muitos aí, para que a gente possa aproveitar todos esses podcasts que estão acontecendo. Hoje é dia de finados, então espero que você tenha orado aí, né? Estamos hoje, quinta-feira, né? Dia de finados. Espero que você tenha aí aproveitado esse dia para orar pelos seus entes queridos e da Santa Missa, né? Não tenha deixado de ir à Santa Missa. E algo que está muito no meu coração é nós nos prepararmos para a Irmã Morte. Nós falamos pouco disso. E a igreja, no seu ensinamento, ela sempre nos falou dessa preparação. Alguns santos específicos nos falaram disso. E nós deixamos um pouco de lado, né? A secularização que nós estamos vivendo, né? E esse medo do enfrentamento da morte, esse olhar cristão da morte, parece-me que está um pouco distante, sabe, do nosso olhar. Então nós precisamos voltar um pouquinho. Me lembro que um dia eu estava numa das minhas comunidades, eles estavam fazendo uma oração, e mais ou menos assim, no final da oração, eles rezaram: para que o próximo que morrer entre nós esteja preparado. Eu levei um susto porque eu nunca tinha ouvido essa oração, gente do céu. E depois eu disse para eles assim: que coragem de vocês, né, rezarem isso. Aqueles que estão entre nós, o primeiro que for para a eternidade, que esteja preparado. Mas um cristão não teme, não. Nós que temos aí o grande São Francisco de Assis, que chama todo mundo de irmão, de irmã, inclusive a morte, a irmã morte. Então eu espero que você tenha refletido nesse dia sobre a brevidade da vida. A vida é um sopro. E nós não temos todo o tempo do mundo, como nós cantamos nos anos
finalzinho dos anos 80, com uma banda famosa nacional nossa aí. Temos todo o tempo do mundo. Nós não temos todo o tempo do mundo. Pelo menos aqui não. Nós temos uma eternidade pela frente, a eternidade que já começou. Mas aqui nós não temos todo o tempo do mundo. Então, cada dia, cada tempo, você tem que aproveitar com a máxima intensidade da graça de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Aí você vive liberdade, aí você vive felicidade. Então nós precisamos nesse dia pensar nisso. Claro, rezar pelos nossos entes queridos, para que a misericórdia de Deus abrevie o estado de purificação, que eles possam estar completos na misericórdia de Deus, na eternidade no céu. Mas também precisamos pensar em nós, nessa brevidade da vida e como nós estamos nos preparando, né? O Senhor chegará como um ladrão, então temos que estar preparados. E toda a liturgia da palavra nesse tempo está, parece-me que nos levando também para isso, tá bom? Então aproveite muito. Sem delongas, tenho aqui um jovem que faz algum tempo que eu conheci, acho que quando estava seminarista, vai contar um pouquinho da vida dele, de como foi esse tempo de seminário, do seminário para a política, né? O ano que vem, né? O ano que vem nós temos eleições, e aí já há um burburinho, né? uma movimentação. Fico muito feliz quando eu vejo amigos, né? Irmãos realmente de Deus se movendo para isso, vocacionados, porque precisa de vocação. A vocação, a atividade política partidária, porque a vida é feita de decisões, e a vida é também um gesto político, não partidário. Mas quando eu vejo alguém vocacionado, olha, precisa rezar muito, e fico feliz que tenha a coragem de entrar nesse caminho, nessa seara, que não deve ser fácil, não. Então, o entrevistado nosso de hoje é o João Paulo. Olá, tudo bem? Bem, fico muito feliz por estar hoje aqui, participando do programa. Como o senhor disse, é uma vocação, né? Precisa ser vocação, né? Porque se não for vocação, a gente vai por interesses, e por interesses parece-me que uma grande maioria já está. Sim, boa parte. Uma grande maioria já está. Aliás, por interesse, no mundo, em todos os estágios da sociedade, nós temos pessoas assim. Então, vocacionados, e mais do que isso, né, João? Vocacionados e com coração temente a Deus, é o que nós mais precisamos, né? Sim, precisamos muito. Quando a gente tem a capacidade de ter a noção de Deus no meio da nossa vida, até dentro da política, que muitas pessoas têm uma pequena discriminação, né, preconceito, é preciso ter alguém cristão dentro da política. Mas assim, é preconceito, mas até por aquilo que infelizmente nós vemos na grande maioria, né? Porque assim, é claro que nós temos os nossos lá, né? Temos pessoas que inclusive não são cristãs católicas, mas que têm uma postura moral, uma postura ética, são dignas, né, sabe, da graça de Deus, mas ainda são poucas pessoas, né? Muito pouco. E a gente precisa ter uma representação dentro da política. Sim. Né? Como o senhor mesmo falou, para representar nossos valores, nossos ideais, né? Que está sendo hoje, infelizmente, perdido, principalmente pelos nossos representantes. Porque se a gente não se coloca nesse meio, parece-me que a gente até é omisso em algumas coisas, né? E quando nós somos omissos, nós damos espaço para que ideologias, valores éticos, morais, que nem são cristãos, e às vezes contra valores cristãos e éticos, essa maioria que está lá. Sim. Por conta da omissão dos bons, os maus às vezes reinam, né? Reinam e conseguem chegar àquilo que tanto desejam, né? Isso que é preciso ter a visão cristã dentro da política, porque tem muitos valores hoje que estão querendo ser deixados para trás. Que bom. Você é de São Miguel Arcanjo? De São Miguel Arcanjo. É mesmo? Onde está Padre Márcio com aquele projeto maravilhoso da Gruta de São Miguel. Eu estive lá essa semana, não tinha conhecido ainda o terreno e tudo mais, a pré-moldagem, né, da imagem de São Miguel, um pavilhão que já está lá com as estruturas. Fui lá com o Marlon, ele que me levou lá.
E de família católica? Sim, minha família é por parte de pai, toda católica, né? Parte de mãe, evangélicos, mas todos nós, dos dois lados, cristãos, né? Fui criado mais pela família do meu pai, né? Dentro da igreja católica mesmo. Como o senhor bem disse, fui seminarista e um dos motivos foi por esse ensinamento, essa educação do pai. Mas assim, quando o seu pai casou com a sua mãe, ela já era evangélica? Minha mãe não era praticante da igreja evangélica, mas sim suas irmãs, né? E minha avó, falecida avó. Mas ela já tinha um pezinho lá, ela não era cristã católica, por exemplo? Não, na época não. Daí depois, como ela se casou, foi para a igreja católica, juntamente com meu pai e com a família. Né? Então ela veio para a igreja católica? Isso. Ela era de origem... Minha mãe em si não seguia muito na época, né? Mas as irmãs. Daí, quando se casou, ela foi para a igreja juntamente com a família do meu pai, daí que era católica. Que legal. Então ela fez esse caminho de... Sim. Não sei se é o caminho de volta, porque não sei... Eu acho que foi um caminho mais de volta mesmo. É um caminho de descoberta da fé cristã católica. Sim. Que legal. Quantos irmãos? Hoje eu tenho uma irmã de 12 anos, né? De parte de mãe e pai. E tenho um irmão que vai fazer no mesmo dia do meu aniversário 1 ano, agora em dezembro. Você é o mais velho? Mais velho, sou mais velho. O primogênito? O cara que recebe toda a herança, porque é o primogênito. Eu não sou o primogênito de casa. O primogênito era o meu irmão já falecido. Sim. Agora eu sou por conta do falecimento dele. Agora eu estou primogênito, mas a herança, né, segundo a palavra de Deus, é a herança do primogênito. Então estamos aqui diante do cara da herança. Né? E aí seu pai e sua mãe sempre de igreja? Sim. Lá da Basílica mesmo? Ou de uma comunidade? Da comunidade, né? Porque minha família é de uma zona rural, num bairro rural. De onde lá, João? Do Capão Rico. Capão Rico. Qual o santo da comunidade? É Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha? Nossa Senhora da Penha. Olha. Até hoje, poucos lugares eu cheguei a ver comunidades que tinham padroeiros como Nossa Senhora da Penha. Acho que a padroeira de Sorocaba não é Nossa Senhora da Penha? Também. Parece-me que sim, não? Nossa Senhora da Ponte. Da Catedral não é. Não. Gente, você que é de Sorocaba, Niver, Eric, nos socorra aqui. Qual é a padroeira da cidade de Sorocaba? Eu acho que é Nossa Senhora da Ponte, se eu não me engano. Não é da Penha, não. Então vocês sempre participaram lá? Sim, sempre da comunidade, né? O que você se lembra daquele tempo de Capão? Capão Rico. Capão Rico. O que você se lembra daquele tempo de Capão Rico com a sua participação na comunidade? É uma coisa que é engraçado. Até uma coisa que eu lembro muito quando era pequeno é minha avó me levando para limpar a igreja. Para ajudar lá. Ajudar a limpar a igreja. Ajudar mais atrapalhado que limpar, mas ajudava como podia, até com a bagunça. Mas era os meu primeiro contato com a igreja, né? Foi juntamente com a minha avó. Minha avó sempre incentivou, né? E sempre me levou, né? Tendo essas pequenas coisas, mas que hoje eu vejo que tem grande valor na formação. Porque é uma lembrança que ficou, né? Sim. Porque assim, eu me lembro da minha avó me levando para limpar a igreja. Muito específico isso. E essas coisas calam, né? Essas coisas ficam na gente, essas lembranças boas. Né? Porque quando eu era pequeno eu não entendia ainda muito bem o sentido da missa, da Santa Missa, da celebração. Então, para mim, era tipo assim, um passeio. Eu ia ajudar minha avó a limpar a igreja, para missa. Mas você não era daquelas crianças que ficavam correndo lá, subindo no cangote do padre, derrubando o altar, não? Que eu me lembre, não. Cara, às vezes a gente pega umas crianças benditas assim. Nossa, mais alegre meu coração. É maravilhoso ver elas correndo na igreja e tudo mais. Ajuda as pessoas a se concentrar. Nossa, demais. Então você não era dessas pessoas? Que eu me lembre, não. Porque você não era porque você era mais quieto, ou você não era porque os 2 dedinhos do pai funcionavam? Era também isso. Acho que o principal era isso. As duas coisas. Não era só porque era quieto? Não, é porque meu pai segurava. Agora nem sei se pode usar 2 dedos, né? Porque antigamente nossos pais usavam os 2 dedinhos para deixar a gente quietinho, não só na igreja, mas em alguns lugares. Me lembro, não comigo, porque eu sou o caçula e assim, eu tive a sorte de ser mais largado em casa, né? Mas as minhas irmãs e meu irmão que contava que quando meus pais iam sair, eles já chamavam os filhos e diziam, olha, lá
você vai se comportar assim, assim, assim e assim. Se você não se comportar assim lá, quando nós voltarmos em casa, a gente vai conversar. Isso mesmo. Só que não era papo, né? A conversa não era verbo. Era mais choro. A conversa era chinelo, a conversa era vara de marmelo. É isso né? mesmo. Hoje não pode espancar mais, né? Poxa, bons tempos do espancamento. Não, tô brincando com isso. E lá no sítio, no Capão Rico, você fez todo esse caminho, por exemplo, de uma criança que participa, pula e vai lá, fica quietinho com os 2 dedos, depois coroinha e servir o altar, alguma coisa. Eu comecei com a catequese, né? Na época era a minha tia que nos dava catequese, e daí eu comecei a entender um pouco mais. Aí você estava com quantos anos já? Nessa época eu já tinha uns 6, 7 anos que eu comecei a catequese. E daí eu comecei a entender mais. E daí me chamou muita atenção, né? E daí comecei a servir como coroinha, depois passei como acólito. E foi uma caminhada aí. E até você sempre ficou lá no sítio, sempre lá no Capão? Até os meus 17 anos. Até meus 17 anos morava lá no bairro com a minha família. Na época dos meus 12 até os 17, eu morei com a minha avó, né? Porque aos 10 anos meu pai e minha mãe se separaram, né? Então minha mãe foi para a cidade, meu pai permaneceu no sítio e eu fiquei um tempo com a minha mãe e depois fui morar com a minha avó. Que legal. E foi lá ou foi depois que você saiu de lá que você começou a descobrir o que poderia ser uma vocação? Um caminho de descoberta de vocação, tanto que você descobriu. Sim. Né? Porque você descobriu a vocação. Não era aquela específica de ir para um seminário religioso. Sim. Mas como que se deu esse namoro com... Você foi dos missionários do Sagrado Coração. Isso, dos missionários do Sagrado Coração. Né? Nosso querido Dom Manuel de Registro, hoje, bispo de Registro. O Dom Manuel é de Sarapuí. Ele nunca vai ser de Registro. Né? Sim. Ele é de Sarapuí. Sarapuí. Sim. Ele não nasceu lá, né? Ele nasce num outro lugar, agora eu não vou me lembrar o nome do lugar, que é ali lá, entre, né? Tatuí e Itapetininga, mas foi muito novo para lá, né? Então, e de lá ele foi muito novo também, porque vai ser muito novo no seminário religioso. Você foi para o seminário menor? Ou não? Eu fui pro propedêutico. Você já foi pro propedêutico, mas a ordem... Ela tem um seminário menor ou não tem mais? Não tem mais. Na época que eu fui já não tinha, era o propedêutico, depois a gente ia para filosofia, né? Depois a gente vinha para Minas Gerais, ficava acho que um período de 1 ano, sim, né? E depois ia para teologia para São Paulo, daí na Vila Formosa a gente ficava para lá. Mas nesse período que eu fiquei no seminário, eu fiquei em Pirassununga. Que é o lugar do propedêutico. Sim. A nossa formação diocesana, eu sou um padre secular. Eu sou um padre diocesano. Mas nós temos padres que são chamados de padres religiosos. Né? Não que um padre secular não seja religioso, mas é religiosos porque eles são formados numa ordem religiosa. E mais ou menos, o caminho é mais ou menos parecido. Né? Nós, os padres seculares, fazemos também o propedêutico, que é aquele primeiro ano que é ali interno, né? Tem, o que tem? Matemática, português, alguns reforços? Isso, uma preparação para um pro vestibular. Isso, para o vestibular da faculdade, né? Você vai estudar mais, né? Já o que você estudou no seu colegial. Do fundamental. Isso. E aí depois desse ano, vai para a filosofia, aí depende da diocese, depende da ordem religiosa, quantos anos de filosofia, às vezes 2, 3, 4, aí depende muito. Isso. Depois desse tempo, o religioso tem uma parada, porque daí ele vai estudar as coisas da ordem, do santo fundador, essas coisas, e depois ele segue o seu caminho na teologia, e que também depende da ordem, depende da diocese. Aqui, acho que são 4 anos de teologia, São 3 ou 4 anos de filosofia, 4 de teologia, e 1 do propedêutico. Aqui são 9, mas tem ordem religiosa que você fica 12, 13, 14, 15 anos nesse período de estudo, né? Aonde eu estava era 10 anos. 10 anos. 10 anos de formação. E o que te motivou a ir para essa experiência? Principalmente a minha avó, na época. Que como eu peguei o gosto, né, de servir e de estar na igreja, ela sempre falava:
né? Que tipo, o pessoal brincava, né? Falava, você vai ser padre, ser padre. E aquilo começou a me chamar muita atenção, né? E daí, com 17 anos, eu me decidi. Falei, eu vou procurar essa experiência, esse momento de vivência, né? E como o senhor mesmo falou, a primeira coisa que eu coloquei na cabeça, eu vou descobrir a minha vocação, né? Eu não fui lá dizendo, não vou ser padre, né? Esta é a minha vocação. Acho que isso é o mais interessante, né? Tudo bem, o jovem pode até pensar, não, vou lá para ser padre, porque talvez isso ele sempre desejou. Né? Mas o mais importante é lá para descobrir a voz de Deus, né? A vocação, o que realmente Deus quer. Sim, e principalmente ali é o momento, acho que, onde eu mais me aproximei de Deus, sabe? Porque, como eu falei para o senhor, eu não fui falando, eu vou ser padre. Porque a gente não pode dizer o que vai ser. Quem sabe o que vai ser é somente Deus. Né? Eu acho que, como eu falei para o senhor, eu fui com a minha cabeça, eu vou procurar conhecer, né? E aprofundar, ver se aquilo é minha vocação. Porque, como o senhor sabe, eu também tenho muitos amigos que foram e com esse pensamento, eu vou ser padre. E quando chegou lá e teve aquela vivência, teve aquele aprofundamento, viu que não era. Que natural, e acabou, né? Se frustrando, né? Então, eu já nesse momento já evitei isso, esse frustramento. Porque eu pensava assim, se for, Deus vai encaminhar e eu vou me encontrar, Sim. né? Na minha turma de propedêutico, acho que nós éramos uns 12, 13, ficamos acho que 3 ou 4 padres. E esse é o normal, esse é o natural. Nós éramos em 8 lá, na casa do propedêutico. Como era uma congregação, né, missionária, não era todos aqui do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo era somente eu e mais um amigo meu. Que é do Brasil inteiro, né? Aí tinha 2 de Minas, da cidade de Marmelópolis, de Minas, e o restante era do Nordeste, né, que veio do Nordeste para fazer o propedêutico com a gente. Do nosso grupo, hoje que eu tenho conhecimento, somente um continua. Que legal. De São Miguel, nessa leva mais nova, mais ou menos a sua idade, nós temos alguns ali, né? São Miguel, nós temos o André. Temos o André que está nos Redentoristas. Sim, lá em Aparecida. Nós temos o Flávio, Sim, que está na Diocese de Registro. Que foi um convite do Manuel. Sim. Nós temos o Wesley, que é agostiniano, que eu conheci lá ali do lado de Londrina, esqueci o nome. Porque eu tenho um grande amigo, padre, que é reitor dos agostinianos, e eles moraram juntos nessa cidade bem do lado ali de Londrina, e ali que eu conheci o irmão Wesley, que eu acho que parece-me que ele estava onde? Na Argentina, você não sabe? Olha, eu não sei onde ele está agora. Além também deles, tem uma irmã. É mesmo? A Keila. Não sei se o senhor recorda dela, não sei se o senhor chegou a conhecer ela. Eu acho que sim, acho que eu me recordo sim. Ela hoje é irmã, ela se tornou freira, né? Ela é do meu bairro, né? Eu brinco até hoje que de 2, pegando uma deu fruto. Pelo menos um foi lá, né? Foi em frente e continua em frente, né? E também que foi assim pra gente uma surpresa, né? Porque ela se decidiu e falou, vou, e a gente olhava assim e falava, mas será? E ela foi e se encontrou. É isso que é o mais belo de Deus, né? Às vezes a pessoa olha e acha, não, tem que ter um perfil traçado para ser aquilo. Não, Deus, ele faz do que ele quiser fazer, ele faz. Sim. Não tem perfil. É onde aceitar Deus, né? Agir. Eu acredito muito que a alma já está moldada para aquele lugar, né? A alma já está moldada para aquela congregação, a alma já está moldada para ser um padre secular, né? No momento da concepção, e que Deus ali sopra o seu hálito, o seu sopro, e aí nós somos a favor da vida desde a concepção. Cristão católico que tem um espacinho para pensar sobre aborto tem que rever a sua cristandade. Sim, muito. Viu? Tem que colocar o seu coração e a sua consciência, sabe, à luz da ciência. Eu não estou falando nem da religião, tá? Ponto final aqui. Mas nós recebemos na concepção também a nossa vocação, e aí a gente vai descobrindo, vai desvelando, né? Vai tirando o véu. A cada passo que nós damos na direção de Deus, a cada passo, por exemplo, que nós vamos
para um convívio vocacional, para uma experiência vocacional, para um encontro vocacional, Deus vai tirando o véu até o ponto da gente descobrir qual é aquela vocação que Deus colocou lá, naquele momento da concepção. Isso mesmo. É muito lindo, né? Isso de Deus. Que bonito isso. E você fica quase um ano. Quase um ano, né? E daí retorno para São Miguel. Voltar é difícil, né? É muito difícil. É mais difícil você ir, é mais difícil você voltar do seminário? Eu acho que para mim o mais difícil foi voltar. Porque não é algo só meu, né? Quando eu voltei, eu olhei para vários outros fatores, né? Tipo, do que as pessoas iam falar, a gente ficava muito receoso, né? Sim. Porque as pessoas criam uma expectativa em cima, às vezes, do sonho do outro. A gente acaba fazendo isso. Sim. Né? E daí eu falei, nossa, não era isso, e agora eu vou voltar. Como que eu vou voltar? Né? O que eu vou fazer? Porque as pessoas que criaram essa expectativa e que muitas vezes o menino e a menina lá não criam, e quando se cria essa expectativa e quando a pessoa faz o seu discernimento e volta, aí algumas pessoas podem dizer, mas que fraco, não Isso. aguentou, né? Não conseguiu ir para frente. Isso mesmo. Como se fosse uma grande derrota, e às vezes é uma grande vitória, porque foi lá que ele descobriu o caminho. Sim. Foi lá que descobri. E outra, eu tenho amigos, inclusive esse padre que é reitor agostiniano, está morando em Curitiba hoje, ele foi para os agostinianos, ficou 2 anos e pouco, saiu, ficou mais 3 anos fora, não sei quantos anos fora, quase casou, e depois volta para o seminário, é ordenado padre, e hoje ele é o formador de seminário. Então Deus tem um caminho especial e único para cada pessoa. Sim. Então a expectativa que se cria em cima daquela pessoa às vezes é muito injusta, né, João? Sim, acaba sendo algo com uma pressão muito grande em cima da pessoa. Né? Eu vejo assim, hoje, eu falo isso como pai, né? Eu falo isso como pai. Sim. Né? Eu não posso criar um projeto de vida para o meu filho. Né? É ele que vai decidir o caminho. Eu vou direcionar. Né? Eu vou direcionar um caminho para ele trilhar que eu vejo que aquilo vai fazer bem para ele. Né? Mas eu não posso dizer, você impor. vai ser isso, fazer aquilo. Né? Eu vejo que muitos, não na questão só religiosa, né? Como padre, freira, não. Eu falo na questão geral. Muitas pessoas hoje vivem uma vida frustrada porque não fizeram aquilo que trazia paz pro coração. Né? Era algo tipo assim, sonhado por alguém, não era sonhado por ela, né? Então eu vejo muito isso. E quando eu voltei, eu fiquei muito receoso com isso. Eu falei, nossa, voltar atrás, né? Quantas pessoas criaram expectativa, quantas pessoas incentivaram, e eu voltar atrás. No momento eu me senti assim, fraco, sabe? Falei, nossa, eu fui fraco na fé, eu fui fraco na minha decisão. Mas depois de um tempo eu comecei a refletir, ver que não. Eu vi que foi a melhor decisão que eu fiz. Né? Como eu penso assim, eu poderia me formar um padre, poderia, né? Sem problema algum, mas eu não estaria feliz ali dentro. Porque o passar pelos estágios acadêmicos não é difícil. Não, é uma faculdade, né? Não Uma é? formação. Um pouquinho desse, tem 2 neurônios já passa. Né? Não precisa de muito. Não precisa de muito, ainda mais como está a qualidade de muitos colégios, inclusive católicos por aí, né? Sem querer falar mal e já falando, né? Então você passar por esse processo acadêmico não é difícil. Não é difícil. E até eu comento com alguns amigos meus que se a gente fosse olhar pela facilidade seria muito fácil. Né? Hoje a igreja dá uma estrutura para formação, você tem uma estrutura, você não é desamparado. Né? Então, a gente for pensar por facilidade, era muito fácil. Só que o que pesava dentro de mim é a minha vocação. É isso que eu quero para a minha vida. Né? E até que um dia uma pessoa veio e falou, servir a Deus não necessariamente você tem que ser padre. Sim. E foi aí que eu falei, não é minha vocação. Porque você serve como cristão, como batizado. Sim. Né? Sim. Para alguns, numa consagração ordenada especial, para outros, sim, o sacerdócio rege, né? O sacerdócio do batismo. A principal ação de todos nós que nós devemos fazer dentro da igreja hoje é servir.
servir ao outro. E outra também, né, João? Assim, a grande vocação de cada um de nós é a vocação à santidade. Sim. E a partir do momento que você busca essa intimidade, que você quer ser santo, aí você abre na sua alma um espaço, um caminho, né? E aí, usando a expressão de Carlo Acutis, que foi assistir outro dia o filme documentário no cinema, maravilhoso. Olha, pena que muitos não assistiram, viu? Acho que não está em cartaz mais, mas ele fala da Eucaristia, né? E também da presença de Maria como essa autoestrada para o céu. Então, quando você busca essa intimidade e essa santidade que um jovem de 15 anos foi capaz, então um velho de 54 também é capaz. Sim. Você abre na sua alma aí uma autoestrada para a vontade de Deus. Isso Sim. que é o mais importante. É isso que é o principal da vida, né? Não há, como o senhor falou, da mesma maneira que um jovem, uma pessoa de mais idade também pode ter essa intimidade com Sim. Deus. Deus dá essa liberdade, né? Deus, ele não se fecha para específicas situações, né? Ele não vai ser mais presente numa pessoa que vive um sacerdote ou não. Ele está presente a todos. Sim. É decisão nossa ir atrás dele, é o encontro dele, né? E falando em Carlo Acutis, eu quero mandar um grande abraço a um grande irmão de presbitério, que é o padre André Viana. Eu, procurando alguma coisa de Carlo Acutis, me deparei, padre, com uma pregação sua na São José. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pregação. Uma pregação, sabe, muito sábia, muito tranquila, muito profunda, fazendo realmente a gente refletir a partir da vida de Carlo Acutis a nossa própria vida. Então, muito obrigado pela sua sabedoria, padre. Muito obrigado pela sua entrega e que Deus aí continue conduzindo o Senhor pelos caminhos da sua vocação e esse projeto que você tem de vida aí, que Deus leve à frente. Só para terminar esse papo, muitas vezes assim na volta tem também aquele medo, né? Porque é começar de novo, né? É do zero. É começar do zero. Assim como você vai para o seminário, você começa do zero. Assim quando você volta e quando você vai tem um monte de gente, beleza, eu vou rezar por você. Depois que você volta fica 3, 4, 5 pessoas rezando por você e acreditando em você. Isso mesmo. Isso mesmo. E a multidão, cadê? Cadê? Pois é. É isso que é o mais difícil. Mas não vamos ficar na reclamação nesse dia de finados, pelo amor de Deus. E aí, nesse meio tempo, você se coloca como um cidadão, né, como um jovem que está à frente de outros jovens, pelo Ministério Jovem de São Miguel Arcanjo, com uma galera boa lá, e a gente manda um grande abraço a toda essa jaguarada lá do Ministério Jovem de São Miguel Arcanjo. Tem o Henrique, tem o Lucas, o Benedito, que a gente chama do nosso querido Benê, a gente chama de tiozão, porque é o mais velho do ministério. É o idoso da turma. Já tá entrando já pro ministério dos idosos. Já está quase na aposentadoria, já, irmão. Por favor. Né? Mas é uma pessoa que é fundamental para o ministério. Né? Tem o Joãozão, que esteve aqui comigo. O João Zácaro está lá. O João Zácaro participou, ele foi muitos anos atrás coordenador, hoje ele está para Itapetininga. Ele está mandando para cá. De vez em quando eu vejo ele no Ministério de Música com a galera. Ele sempre vai, às vezes, visitar a gente com o Ministério de Música dele, de condução também lá. Que legal. E faz grande diferença também para a gente lá, viu? E a partir desse cuidado com a juventude, aí também a vocação a se colocar a serviço de uma população através também do meio político partidário. Como que começa isso na cabeça? Que loucura que é essa aí? Essa foi uma coisa que foi, não do nada, mas foi uma coisa que me chamava a atenção também. Só que a gente sabe, o senhor também deve saber, que cidades pequenas, né, é mais difícil você ter liberdade, né, de participar, né? Porque às vezes é um grupo meio fechado, né? É um grupo um pouco fechado. E quando eu recebi o convite, estava próximo das eleições na época, e um empresário da cidade, que era responsável por um partido, me chamou a participar, né? A candidata a vereador. Mas estava muito próximo da eleição, né? E para mim era novo. Porque eu sempre fui da igreja, participava da igreja, tinha conhecimento de muitas pessoas, mas dentro da igreja, não como político. E eu aceitei,
porque eu sou uma pessoa assim que gosta de desafios, coisas novas, né? Eu sempre gosto de me desafiar, porque eu acho que quando a gente se desafia, a gente tem a oportunidade de crescer, né? De aprender, de aprendizado. Eu sempre gosto de aprender. A gente arriscou, mas não deu certo, mas pelo menos aprendi com aquela situação. E eu falei, vou arriscar. E fui. Me filiei na época ao partido do Podemos, né? Saí candidato e meio perdido. E como que foi? Assim, sem pouco tempo, meio perdido. E aí, quantos 5 votos? Ou teve mais? Tô brincando. Mas 5 votos teve mais um pouco, viu? Mas assim, foi um pouco difícil competir, né? Vamos dizer assim, vamos ser sinceros. Foi difícil competir porque já tinham pessoas com experiência, Sim. né? Ali de pessoas de longa data dentro da política. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas têm seu candidato de estimação, vamos dizer assim, né? Aquele aí meu pai votava nele, eu voto nele e assim vai. E a política, muitas vezes as pessoas, como eu já falei, cidade pequena, as pessoas não procuram aprofundar o que em si é política, né? O que ela influencia na vida. Então as pessoas, às vezes a pessoa pega no chão, papelzinho ali, né? Ou então assim, o que eu vou ganhar se votar, né? Isso mesmo. Que às vezes não vai ganhar nada. Às vezes Isso, não vai ganhar nada, só prejuízo. Ou muitas vezes aqueles, o que você me dá, eu dou em troca. E é difícil você lutar contra isso. Principalmente como estou explicando para o senhor. É muito pouco tempo e sem conhecimento e experiência na época. E só que eu entendi. A primeira coisa que eu vi que eu poderia fazer como candidato e como se fosse eleito é mudar vidas. Sim. Né? Mudar vidas. E saí candidato, na época tive 87 votos, né? Até o pessoal brincava, não é tão ruim, porque o menos votado na época o vereador menos votado entrou com 320, 300 e pouco. E para quem não conhecia o João, né? 87 pessoas acreditaram na minha proposta e sabia que tinha potencial, né? E dali eu peguei e falei, é um caminho para fazer a diferença, né? Porque muitos ali, como o senhor me falou, entram não com interesse de fazer a diferença para a comunidade, mas quer entrar para fazer a diferença para si próprio, né? E esse é um grande erro hoje da política, né? Querer fazer aquilo de benefício próprio, né? E política não é isso. Você falou de 87, gente, eu não preciso de 87. Missão Verbo está precisando de 17 para nós atingirmos aqui o nosso intuito aqui, o que nós queremos aqui no nosso canal do YouTube. Então falta 17. Então pegar uns pouquinho dos 87 ali de João, 17 só, a gente atinge aqui a nossa meta, tá bom? É difícil, né? Qual é a maior dificuldade dentro desse meio aí, sendo jovem, não conhecendo muito, sendo cristão católico, que também é um grande desafio, de você não perder os seus valores, até a sua fé dentro desse meio. Qual é a maior dificuldade ali, João? A maior dificuldade que eu vejo hoje, e que vi naquela época também, como o senhor mesmo bem colocou, os vícios, né? Os vícios da própria população. As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, você é tão novo, né? Não acreditavam, né? Não davam o devido valor. E as pessoas também falavam aquilo, mas aquela pessoa já tem ligações, tem conhecidos e tal e tal. Então eu via muito isso, né? A dificuldade desses vícios. E como o senhor bem colocou, o que vai me dar em troca? Isso eu sempre coloquei. Eu não dou nada em troca, né? Eu vou trabalhar pro conjunto, pro grupo, pro total, a comunidade toda. Não especificamente para um grupo ali, específico, né? E foi uma coisa que eu encontrei como barreira na minha campanha. Né? Pessoas conhecidas, pessoas que tinham muito tempo de amizade, e colocaram minha proposta, pediram apoio, e a pessoa, olha, infelizmente eu não posso, porque tal pessoa nos ajudou, né? Então isso quebrava muito minhas pernas, né? Como que você vai bater de frente com isso, né? A pessoa já está com aquele vício, né, dentro dela.
Mas, assim, hoje, depois dessa campanha que eu entrei pela primeira vez, eu me decidi, falei, não vou parar. Mesmo não sendo eleito, porque muitas pessoas fazem isso, não sendo eleito, se revoltam e chutam o balde, falam, então não vou fazer mais nada, e eu não, pensei, eu não fui eleito agora, mas eu vou trabalhar para que lá para frente as pessoas vejam, eu possa chegar e falar, olha, mesmo sem ser eleito, eu fiz isso, né? E, incrível que pareça, recebi muito apoio do prefeito, do atual prefeito hoje, Paulo Ricardo, e de muitos outros vereadores, que criei amizade durante a campanha, que achei também isso muito diferente. Porque ninguém, assim, no momento que vocês... vamos fazer assim, amigo no meio, né? No meio, porque as pessoas sempre querem, né, jogar de escanteio. Sim. E ali tive grandes amizades, né? E eu comecei a trabalhar nisso. Foquei, vou trabalhar nisso e não deixar de servir, né? Servir. Nesse meio parece-me, sabe, João, assim que me veio? Bem aquela passagem do Evangelho que diz assim, ser manso como as pombas, mais astuto como a serpente. Acho que nesse meio vale muito isso, né? Muito. Porque as pessoas são... se ela não tem a capacidade de olhar e entender uma situação que está fora do normal, ou ali que, igual a gente estava falando, que é um pouco fora da ética de vivência, a gente tem que acender uma luzinha vermelha, né? Prestar atenção. Porque ele tem muito disso. Infelizmente, a nossa política, não do município, mas isso é questão nacional, está muito corrompida, né? Existem números de cristãos dentro da política, mas é muito pequeno ainda, né? E por conta dessa maioria, como o senhor mesmo falou, não tem uma ideologia, né? Não tem uma visão correta, acaba distorcendo muitas coisas, né? Muitas coisas, e principalmente a questão da vida, que é o principal. Uma coisa que eu pergunto a você, e quero perguntar a você também, que é jovem ou que é candidato, candidata, que está aqui dentro das cidades da nossa diocese, especialmente, eu conheço alguns, já conversei com alguns que serão, não posso abrir aqui ainda, porque não começou nada ainda, a não ser que a pessoa queira dizer. Mas a pergunta é, para você e para esses, está preparado realmente para não deixar de lado os seus valores éticos e morais por conta de uma decisão, ao ponto de se decidir por Deus até perder muita coisa? Possivelmente perderá muita coisa. Mas está preparado para isso? Servir ao bem total, você tem que estar disposto a perder. Principalmente perder o orgulho para si próprio, as luxúrias para si próprio. Mas muitas vezes não é só isso, João. Muitas vezes, por você continuar a ser cristão católico nesse meio, algumas oportunidades, inclusive, você vai perder. Sim. Porque existem caminhos, e pode existir caminhos, eu não vou afirmar, porque senão eles vão me dar aí Pode existir caminhos que sejam corrompidos. Então, se você não faz este acordo, com certeza você vai ser enfraquecido, talvez, num grupo, você perca algumas oportunidades. Aí que está, né? Os nossos estão preparados para isto? Isso é difícil dizer no geral, né? Eu vejo por mim. Eu tenho esse pensamento também, porque já vi um amigo meu que também é cristão e hoje exerce uma função dentro da política na sua cidade e que, como o senhor bem mesmo falou, acaba perdendo oportunidades dentro, vamos dizer, no meio, dentro da igreja, como fora da igreja, por ser político e cristão, né? E defender ideais, que não está errado, que está correto defender até o fim. Porque assim, só cortando você, porque às vezes você vai ter que não ir a favor ou ir contra a diretriz do próprio partido. Sim, né? Não, vezes. Meu partido pensa assim, mas isto fere
aquilo que eu acredito como verdade, porque isso fere a minha fé. Sim. Então, muitas vezes, você vai ter que ir, inclusive, contra o seu partido. Sim. E buscar um diálogo e uma convivência com isso. Isso que é também o mais difícil. Porque você está no partido, ele tem as suas diretrizes, né? Tem os seus apontamentos. Quando você questiona algo, como o senhor bem falou, você está indo contra aquele partido que você aderiu. Porém, quando um cristão ele assume essa postura de participar da política, a primeira pontos que ele deve seguir é da vida cristã. Sim. Não pode deixar isso Não, esse é a base dele lá dentro. Sua vida cristã, o que Deus nos pede, né? Agora, é difícil, muito difícil, como o senhor mesmo falou. Às vezes você vai contra, a gente tem que entender assim, um exemplo, dentro da Câmara Municipal, onde estão os vereadores, você vai colocar projetos ali. Muitos não vão ir a favor, né? Por interesses pessoais, principalmente, porque não traz visão para a comunidade, mas também porque não quer dar, vamos assim, o braço a torcer para que você seja aparente, né? Sempre um quer apagar o brilho do outro, isso infelizmente. Mas quando se fala em questão de projetos, como um exemplo, como o senhor mesmo colocou no começo, vamos dar o exemplo do aborto. Um cristão que é cristão, ele não pode nem sonhar e nem pensar na sua cabeça em votar ou apoiar um candidato que tem essa pauta como projeto, como base. Sim. Isso é contra, isso já, né, vamos... Já é uma decisão decidida do cristão. Entende? Não existe isso. Entende? Ah, mas ele não. Se ele tem pauta que é contra a vida, sim, ele não pode ser um candidato para uma família cristã. Ele não pode, né? Uhum. E é difícil hoje, dentro da política, a gente manter esses ideais cristãos. Mas não é impossível. Não é impossível. Peguei aqui, esse aqui é de 2020, uma matéria de 2020. Jovem de 21 anos vence a eleição por 7 votos e fala sobre ser o prefeito mais novo de Conchas. Julinho Tomazella, do PSDB, 2020. Acho que ele é prefeito lá ainda, é de 2020? 2020, é isso mesmo. Agora, deve 2024 estar prefeito lá. Então, você está com quantos anos? Hoje eu estou com 23 anos, faço 24 agora em dezembro. Que legal, que legal. Vai firme, né? Com toda essa coragem, com toda essa inteligência, com toda a sua fé, né, levando sempre o temor de Deus, né, dentro do seu coração, para ser nesse meio tão difícil, ser sal da terra, luz do mundo. Sim. Porque quando o semeador saiu a semear, as primeiras sementes caíram no meio de espinhos, caíram no meio da terra, caíram na margem da estrada e não aconteceu nada com a semente. Mas houve semente que aconteceu. Então, mesmo num ambiente tão espinhoso, tão pedregoso às vezes, mas a semente tem que ser lançada. E uma dessas sementes lançadas há de produzir frutos. Sim. Então, isso que nós, Missão Verbo, desejamos a você. Né? Esse é um primeiro papo, a gente volta ainda a falar quando Sim. começar realmente as como que fala antes, as prévias lá das eleições, a campanha. A gente quer realmente abrir espaço aqui na Missão Verbo para os nossos cristãos católicos, talvez não para todos, porque são muitos, Sim. graças a Deus, mas assim, para aqueles que são mais próximos, tá bom? A gente vai convidar para saber um pouco mais. Daí no próximo a gente vai apertar um pouco mais para sentir realmente a pegada disso. Irmão, já foi. 1 hora já estamos aqui. Olha, 1 hora. Já passou. Passou tão rápido. Nossa, dá para falar mais tempo ainda. Dá para falar, mas a gente já marca uma outra oportunidade. Já estreou no podcast, é o primeiro podcast que ele veio participar. Primeiro. Então, primeiro a gente fica meio nervosão assim. Mas foi tranquilo. Tenso. Né? Não, foi tranquilo. Eu estava tenso no começo, mas o papo é bom, a gente vai... Bom bate-papo. Foi um papo bom. Uma conversa boa. Obrigado para você que ficou conosco nesse episódio. Próxima quinta-feira tem um episódio inédito, novo para você. Um abraço
Estúdio Box Itapetininga, por todo o apoio. Deus abençoe, fique na paz. Vai lá, faça a sua inscrição no nosso YouTube. Fique na paz. Deus abençoe, viu?